Karina Gentil, meu intestino só funciona com cloreto de magnésio. Muita gente, tá, Karina? Mas eu vou te dizer assim, que você tá tapando o sol com a peneira, né? É mais ou menos você dizer assim, eu só não tenho dor quando tomo dipirona, né? Na verdade, o que acontece? Você só não encontrou o motivo do teu intestino não funcionar ainda. Muitas vezes, uma coisa besta, assim, Karina, faz com que ele volte a funcionar. Do tipo, caminhar depois de comer, tá? Então, para quem tem uma constipação um pouco mais severa, a gente sempre pede. Depois que você tenta tudo, né? Você vai tentando, né? Utiliza ameixa, sobe fibra, reduz fibra, né? E por aí vai. Água, né? Tem que ter a ingesta correta de água para a pessoa, etc, etc, etc. A gente tem um negocinho que a gente tenta em quase todos os pacientes e costuma ajudar. Por conta dos movimentos peristálticos, você precisa se movimentar. Hoje em dia, muita gente tem constipação porque se movimenta pouco, né? Você pode ver que o pessoal já não vai mais de bicicleta para academia, não vai mais de bicicleta para os lugares, vai de patinete elétrica, né? E com o tempo, a quantidade de passos do brasileiro está reduzindo muito. Existe uma estimativa de uma média de 2.000 passos por brasileiro por dia, enquanto o europeu a estimativa é de 10.000 passos por dia, né? Então a gente caminha muito pouco, até porque as cidades brasileiras não são caminháveis, né? Elas são terríveis, as calçadas são péssimas, tem poste no meio da calçada, né? Você pode ser assaltado, o Brasil é um inferno para caminhar, né, Karina? Então assim, o que a gente pede? Depois de se alimentar, 5 a 10 minutos de caminhada ou bicicleta leve, não é para se esgoelar. Terminou, vai dar uma caminhada no quarteirão. Tá? Ou pega a bike ergométrica, né? E vai na sala ali e faça a sua bike ergométrica. Tá bom? Isso costuma ajudar. Logicamente que te conhecendo a gente consegue te ajudar, mas isso aí geralmente ajuda bastante. Tá? Lúcia, doutor, me desculpe. Desculpada, mas pelo que a senhora está pedindo desculpa, Lúcia? Não precisa pedir desculpa, você não fez nada, meu Deus do céu. Miguel, obrigado. Jeff Ribe, obrigado também. Ó, começamos aí. Sentem o pau. Não esqueçam de seguir, né? Por favor, sigam o perfil, porque vocês recebem notificação das lives. Igual hoje, eu já deixei marcada a live, apareceu a notificação para vocês, né? Dai Campos Cílios, síndrome do intestino irritável, o que para o estufamento. Vamos lá, é uma condição, Dai Campos, contextual, tá? O que acontece? Não é uma coisa que vai parar o estufamento, é um conjunto de coisas, tá? Então você tem que cuidar com principalmente aumento de bactérias gram-negativas, né? Porque elas acabam liberando muitos lipopolissacarídeos, né? Isso gera uma hipermeabilidade intestinal. O que isso significa? Você entra numa desbiose e tudo que você ingere alimenta demais bactérias gram-negativas, e aí você desequilibra a quantidade de bactérias do teu intestino. Você tem que ter bactérias positivas, negativas, você tem que ter uma legião de bactérias no seu organismo, tanto patógenas quanto não patógenas, tá, Dai? Só que em situações de síndrome do intestino irritável, geralmente a gente tem um quê a mais de bactérias patógenas. E aí você tem uma desestabilização no intestino. O que você precisa fazer? Não é uma coisa que você vai tomar para parar o estufamento. Você vai fazer várias coisas para parar o estufamento e para estabilizar, né, a microbiota, né, bacteriana do teu intestino. Tem muita coisa que você pode fazer, desde uma simples glutamina, tá, Dai Campos, que pode te ajudar, glutamina lá no começo do dia, lá no final do dia. Coisas bestas, assim, tipo chá de hortelã, chá de espinheira santa, chá de orégano, né? Você tem que controlar tanto o sintoma quanto a causa. E muito na dieta, Dai Campos. O que geralmente eu faço em consulta, tá? Pessoa que tem síndrome do intestino irritável, primeiro a gente busca desinflamar, né? Reduzir a situação inflamatória. Inclusive, Dai Campos, aqui, ó. Aqui. E-book, um dos meus livros é para isso. Chega de inflamação e inchaço. Na bio, tá, Dai Campos? Clica na bio e baixa esse e-book, é R$29,90, é quase de graça, tá? É só para pagar custo dele mesmo. R$29,90, isso aqui vai te ajudar, porque ali a gente tem uma dieta anti-inflamatória para você começar lá de trás, quase sem carboidrato. Consequentemente, você não vai ter fermentação, né, dentro do sistema gastrointestinal. Suplementação, fitoterapia. Primeiro é um contexto anti-inflamatório, Dai. E aí depois, sim, você vai fazendo reintrodução alimentar, tá? Mas assim, cortar a caseína, né, leite, consequentemente a lactose, cortar glúten, cortar refrigerante e açúcares e afins, né, e entrar realmente num regime, não falo regime na forma de dieta, eu falo num contexto anti-inflamatório, tá? Glutamina ajuda muito, esses chás que eu falei ajudam muito, né, hortelã, espinheira santa, esse tipo de coisa ajuda muito. Eu, se fosse você, pra ser bem sincero, por R$29,90 eu pegava esse meu e-bookzinho aqui e começava ele. A situação já muda, tá? A situação já muda, tá, Dai Campos? Buenas, Júnior, como é que o senhor tá? Galera, ó,
A gente já está com 60, 70, 80 perguntas aqui. Eu vou ler algumas delas. Então, o que eu vou pedir para os senhores e para as senhoras? Façam a melhor pergunta possível. Tá? Porque daí a pergunta mais simples eu vou passar. A pergunta que já responde todo mundo, eu já vou pegar ela para responder.